Sabe aquele clássico da literatura, Dom Quixote? A história do velhinho meio senil que perdeu completamente o juízo, subiu num pangaré e saiu por aí achando que era um cavaleiro galante, lutando contra moinhos de vento como se fossem gigantes. Pois é, ontem em rede nacional tivemos a nossa versão brasileira dessa obra-prima da insanidade. Lula, num verdadeiro surto de delírio político, resolveu encarnar o Dom Quixote do Alvorada. Montou no seu palanque imaginário e saiu girando a espada contra o que ele chama de extrema-direita, com direito a ataques fantasiosos ao Bolsonaro e a governadores que nem falaram nada com ele. O problema? Os tais gigantes que ele vê só existem na cabeça dele mesmo. E o mais engraçado, o surto foi tão constrangedor, mas tão fora da realidade, que até os escudeiros da Globo News, aqueles que normalmente seguram a armadura para ele, jogaram a toalha e admitiram. Ontem, Lula só falou asneira. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. Nato Shark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. Ah, e o Nato Shark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. Brasilinas e brasilinos, preparem-se, porque o nosso protagonista está de volta. Ele, o herói de si mesmo, o mito da própria bolha. Sim, senhoras e senhores, Lula resolveu dar as caras no podcast Mano a Mano. E foi um show de vergonha alheia, recalque e aquele temperinho básico de pânico eleitoral misturado com rancor geriátrico. Logo de cara, Lula já chegou com aquele tom de velho ressentido que perdeu o bingo da terceira idade e resolveu reclamar com o gerente da casa de repouso. Não sou um candidato meu. Eu quero ser candidato. Não. Eu não sou um candidato meu. É quase uma trama de filme da sessão da tarde, tipo Um Presidente em Apuros, estrelando o próprio Nove Dedos como o herói que ninguém pediu, mas que insiste em aparecer na tela. Depois veio o momento Power Rangers, Satanine gritando que vai enfrentar a extrema-direita. Só faltou o Zordon chamar ele no comunicador. Lula, a extrema-direita atacou de novo. Precisamos de você. Segundo o Gnomo de Nove Dedos, a extrema-direita acorda todo dia, toma um café, passa um gel no cabelo e procura brigar com o Lula. Que autoestima, hein? Sério, os caras estão ocupados governando os estados, resolvendo coisa de segurança, educação, e ele acha que o Brasil todo vive em função de saber com quem o Nove Dedos vai querer tretar na eleição. Eu, se estiver no momento eleitoral, com a saúde que eu estou hoje, com a vontade que eu estou hoje e com a disposição que eu tenho, tá?
eu serei candidato para ganhar as eleições. Se depender do meu esforço físico, da minha consciência política, a extrema-direita não vota a governar esse país. Quem quiser ganhar de mim vai ter que andar mais do que eu na rua, vai ter que fazer mais discurso do que eu na rua, vai ter que conversar mais com o povo do que eu na rua, e vai ter que fazer mais do que eu. E eu duvido que tenha alguém que seja capaz disso. Pelo menos dos que estão aí. É muita cara de pau. O cara não sai nas ruas, não tem popularidade nenhuma e fala só mentira. Inacreditável. Anda mais que eu na rua. Mas ele anda em qual rua? Faz discurso em qual rua? Nem nas ruas ele sai desde 2007. E quando vai em evento fechado ao público, ainda assim é vaiado. O presidente Lula foi vaiado em 2 oportunidades nesse evento, na Marcha dos Prefeitos em Brasília. Ele foi vaiado assim que anunciaram o seu nome e logo depois puxaram um aplauso ali para encobrir. Mas a vaia era mais alta. Eu quero começar cumprimentando Esse velho precisa urgente de camisa de força. O único evento em que ele conseguiria andar pelas ruas sem ser xingado ou ridicularizado é o Zumbi Walk, no dia de finados. Zumbi Walk é um encontro público e gratuito de pessoas caracterizadas como zumbis. O evento é realizado anualmente em São Paulo desde 2006, sempre no dia 2 de novembro, claro, dia dos mortos, dia de finados. E existem pessoas que se caracterizam das mais diversas formas. Além do mais, se o Lula estivesse com a saúde mental perfeita, ele não teria sido motivo de chacota pelos líderes que participaram do G7. A economia em frangalhos, o Brasil piada no cenário internacional, inflação galopante, violência urbana explodindo, corrupção escancarada, roubo de aposentados, as pessoas sem dinheiro para comer e esse canalha falando em reeleição. Aí vem o clássico momento de negação. Satanine dizendo que a pesquisa é só uma fotografia do momento. Lula cita fraudes no INSS e diz que queda de aprovação é fotografia do momento. Sim, tipo aquelas selfies de Réveillon em que a gente posta com filtro e legenda otimista, mas que a gente sabe que tá tudo um caos. O problema é que a fotografia do momento do Datafolha mostra uma outra coisa. O povo cansou. Popularidade despencando, petistas sumindo, bolsonaristas crescendo. Com todas as ressalvas que possam ser feitas em relação à pesquisa, ela traz um dado que é importante observar, na minha opinião. O crescimento dos bolsonaristas, né? Você pode ali, mas será isso? Mas é uma tendência ali captada por essa pesquisa, o aumento daqueles que seguem e que se dizem ali apoiadores de Bolsonaro num período em que ele está sendo muito contestado, está sendo julgado por uma ação penal. E o Lula olhando para a câmera com aquele olhar de não tô entendendo o que tá acontecendo. tipo aquele cachorro caramelo que sempre aparece perdido no meio de treta de pobre. E quando a situação tá ruim, sempre sobra para comunicação. Lula agora tá com a desculpa preferida de político em queda. A gente não se comunicou direito. Ah, tá. This is fine. É como aquele aluno que tira 0 na prova e fala que o problema foi o lápis que ele usou. Ou pior, o cara que faz um prato intragável no MasterChef e diz que o paladar dos jurados é limitado.
Mas tem mais. Nem o Sidônio Palmeira, o marqueteiro master, conseguiu salvar o roteiro. Nem o Zé Dirceu acredita mais no Lula. Mas calma, se você achava que tinha batido o fundo do poço retórico, Satanine resolveu comparar o Brasil de 2022 com a faixa de Gaza. E o presidente Lula comparou a destruição na faixa de Gaza ao Brasil no pós-governo Bolsonaro. Essa declaração foi dada durante o podcast Mano a Mano. Vamos ouvir. Nós, quando chegamos aqui, nós pegamos um país semi-destruído. Eu, de vez em quando, olho para a destruição na faixa de Gaza e eu fico imaginando o Brasil que nós encontramos. Aqui a gente não tinha mais Ministério do Trabalho, mais Ministério da Igualdade Racial, não tinha Ministério dos Direitos Humanos, não tinha Ministério da Cultura. Sabe, tinha sido uma destruição, sabe, proposital. Ou seja, o presidente não gostava de nenhum ministério que pudesse ser uma alavanca de organização da sociedade. Então, para que cultura? Se cultura politiza a sociedade, se cultura manifesta, sabe, a cultura de uma sociedade, o conhecimento político de uma sociedade, por que cultura? Então vamos acabar. Então nós temos que reconstruir tudo isso. Esperar o que de um apoiador do Hamas, né? Não tinha mais Ministério da Cultura e Igualdade Social. Ele faz a comparação esdrúxula, afirmando que o Brasil estava destruído porque não tinha Ministérios dos Direitos Humanos e da Cultura. Claro, tá claro que desenvolvimento para ele é criar cargos e colocar seus companheiros. Tudo mamateiro, tudo ladrão. Grandes ralos de dinheiro de corrupção, ministérios que só servem para alocar inúteis sanguessugas do dinheiro público, não deveriam existir mesmo. O cara achando que é o fim do mundo porque antes não tinha 40 ministérios para roubar dinheiro do povo. E o momento censura também não podia faltar. Stalinácio agora quer disciplinar as redes sociais, porque claro, a culpa é das deepfakes, da IA, do algoritmo, menos dele. Engraçado como o único deepfake que realmente assusta hoje é o governo inteiro fingindo que ainda tem apoio popular. A gente também gosta de pão com mortadela. Agora, o mais engraçado é que nem as emissoras que sempre deram apoio ao Lula conseguiram levar a sério as asneiras que ele disse. O comentarista da Globo News e sósia do Nerso da Capitinga, Gerson Camarote, não teve dó do senil. Uma questão, o presidente Lula está antecipando muito a disputa à reeleição. Ele já tinha dado uma fala recentemente, na semana passada, quando ele esteve em Minas Gerais, muito parecida, vamos derrotar a extrema-direita e tal. É um erro para qualquer governante antecipar tanta eleição, porque tudo que ele faz a partir de agora é palanque, né? E ele vira alvo também. Ele está em palanque. E hoje ele dá algo, eu acho, ao invés de estar apresentando propostas, eu conversei com alguns ministros do governo, avaliam que muito melhor seria estar com agenda positiva, mostrar propostas do que estar rivalizando. Então, o fato de estar rivalizando e chamando de extrema-direita o adversário é um fato que mostra uma ausência de propostas do governo e um vazio de propostas. O que resta é repetir essa polarização que teve com Bolsonaro em 2022, sendo que não existe mais Bolsonaro. E aí vem o segundo movimento do presidente Lula hoje, que ficou muito claro. Ele passa a nominar o que ele está chamando de extrema-direita. O governador Tarcísio, de São Paulo, o governador Ratinho Júnior, do Paraná, o governador Caiado, de Goiás, nessa mesma entrevista. E aí ele vai para um caminho que é um caminho que ele está tentando carimbar, mas chamar esses três governadores que estiveram com ele, andando na Praça dos Três Poderes, inclusive o Tarcísio, que sai de São Paulo, no dia seguinte ao 8 de janeiro, em defesa da democracia, chamar o Caiado, que botou as tropas da Polícia Militar de Goiás. Você pode chamar Caiado de direita conservadora, ele é da direita conservadora brasileira, mas são nomes que estão ali pontuando do ponto de vista no campo democrático.
Então, o presidente Lula, ele tenta fazer esse carimbo nesses personagens, já tinha visto como centro-direita, mas ele tem PSD, mas ele tenta fazer esse carimbo justamente porque ele não tem mais o Bolsonaro. Então, ele está forçando uma estratégia na ausência do que tem para apresentar. O presidente Lula, eu não sei qual é a tua visão disso, mas ele vai, a tudo que ele fizer agora, ele vai para o palanque. E todas as ações dele, a partir de agora, vão ser eleitoreiras. É um erro crucial quem está no cargo mandatário. Isso a gente não aprende hoje, quando começou a reeleição. Quem está no mandato, não terminar antes o seu período de governo. Porque tudo que tem que fazer é ação, Júlia. E mostrar ação, coisas boas. E ele não está conseguindo fazer isso. Nem o Camarote conseguiu engolir o painho chamando todo opositor de extrema-direita. Até a Globo News já reconhece a falência do governo Lula. Quem diria? E só um detalhe. Bolsonaro não existe mais, Camarote? Então o que foi isso ontem? É isso que acontece quando o nosso presidente chega em Goiás. Isso não é IA, não é deepfake. 2026 vai ser facinho de mandar esse bebum gagá junto com a Homecare viajante para casa. É só ter eleições limpas. Mais tarde, a comentarista e véia do disjuntor, Eliane Canhotede, também não conseguiu disfarçar a decepção com seu herói de 9 dedos. Política, né, e pesquisa, eles têm muito a ver com a percepção da sociedade. Às vezes, a percepção não se conecta diretamente com a realidade. E a gente vê uma oposição muito ativa, a gente vê o presidente Lula trabalhando contra si, né, criando pauta negativa. Às vezes você tem notícias favoráveis ao governo. O Lula vai e atrapalha a divulgação fazendo uma gracinha fora de hora, né, no sentido machista, por exemplo, ou falando besteira numa viagem que poderia ter sido super importante à China. Aí ele vai para a China, fala uma besteira e derruba todas as vantagens e vitórias que ele poderia ter tido do ponto de vista de imagem, de comunicação, de política e de popularidade da viagem. Ou seja, o Lula anda errando muito, né? A famosa inteligência política, a genialidade política do Lula parece que está um pouco defasada e fora de lugar, né? Ele hoje disse nessa entrevista ao Mano a Mano, ou ao Mano Brown, né? Que só concorre se for para ganhar. E as circunstâncias não estão caminhando nesse sentido neste momento. É claro que você tem muitos fatores, a dinâmica política brasileira, econômica, você tem guerras, você tem muitos fatores que podem inverter o jogo. Mas hoje, o maior sintoma das dificuldades do Lula para 2026 estão no Congresso Nacional, onde o Lula teve 3 derrotas muito ácidas essa semana, né? Onde o Lula está vendo a sua base aliada do Centrão toda se movimentando rumo à oposição, e isso reflete nas pesquisas. E ontem a gente já falou aqui do Datafolha, que mostra que pela primeira vez, né, o bolsão ali, bolsonarista da sociedade, está em 35% equiparado ao bolsão lulista. Ou seja, neste momento, eu diria que se o Lula só concorda que se vai ganhar, a candidatura dele está perigando. Luz vermelha no fã-clube global. O cachaceiro derrete. Só a Eliane não sabia disso tudo. Que bom que agora entendeu. Agora, quanto à genialidade,
Genialidade política segundo a Canhotede. Mentir, enganar pobre, maracutaias, as mesmas ladainhas, nós versus eles. Genialidade do mal. Amada, vocês sempre venderam o Lula como um gênio da política, mas na verdade é que não tinha internet. Vocês mostravam na TV e jornais o que queriam. Hoje a população vê o Lula sem filtros. Não precisamos da opinião de vocês. O Lula cheira naftalina, não pela idade, pela mentalidade. É por isso que querem censurar as redes sociais. Com a internet, a genialidade do Lula não dura 5 segundos. Imagina quando todos tiverem acesso ao X, por exemplo. A situação está tão feia que nem os bajuladores pagos estão conseguindo passar pano mais. Mas o melhor foi ver o comentário na CNN sobre as asneiras do Stalinácio. Eu serei candidato para ganhar as eleições. Se depender do meu esforço físico, da minha consciência política, a extrema-direita não vota a governar esse país. A gente viu aí um discurso do Lula que me parece malandro. Ele tenta rotular quem seja adversário dele como extrema-direita, mas na verdade é o contrário. Ele é a extrema-esquerda, né? Quem tem proximidade com ditadores é ele, quem apoia Irã e Hamas é ele, quem colocou o MST no governo foi ele, quem apoia o Putin é ele. Então, ele tenta inverter um discurso político para ganhar a campanha, mas eu acho que não cola. A esquerda ela vai perder tanto a presidência, mas também vai tomar uma perda de espaço no Senado. É importante. Tem muitos bons nomes na direita e poucos bons nomes na esquerda. As ideias da esquerda estão em baixa ultimamente. Não é só falha de comunicação, essas ideias têm perdido tração. É por isso que a direita vai bem nas redes, por isso que a esquerda quer fazer censura, porque tem perdido justamente no público mais jovem, mais dinâmico. A esquerda perdeu a vanguarda. Compara, por exemplo, os vídeos do Nicolas com a Tabata. A Tabata faz bons vídeos, ela fala bem e tal, mas a diferença é que as ideias dela não pegam como pegam as ideias do Nicolas, as ideias de direita. Por isso a grande diferença de impacto que o governo não entende, fica duvidando de números, de views, etc. Então o Lula ele está praticamente obrigado, Ju, a ser candidato, porque ele não formou sucessores, ele podou a formação de novas lideranças dentro do seu partido ou em partidos amigos. Mesmo o Flávio Dino, que a extrema-esquerda adoraria ver como candidato ou no poder, o Lula enfiou no STF para não ter qualquer tipo de sombra. E o problema também, finalmente, para encerrar, Ju, o problema de passar do ponto, não perceber, perder o timing da política e passar do ponto, né, em formar sucessor, em definir, desistir da política, não é um problema só do Lula, e ele está sofrendo disso no momento. Não é um problema só dele, o próprio Churchill, depois de ganhar várias eleições, perdeu, depois de ganhar a guerra, perdeu eleições, a Thatcher perdeu depois também de um período de grande popularidade. A pessoa vai gastando a sua popularidade, vai gastando as ideias, de certa forma, também. Ou seja, o Lula vai ter que engolir a derrota no ano que vem. Perfeito comentário! Mas o melhor mesmo foi a cara da blogueira militante. E assim termina mais um capítulo da saga de Lula, o Dom Quixote da política brasileira. Um senhor já claramente entregue à própria demência ideológica, cavalgando rumo ao pôr do sol, com a língua solta e a cabeça ainda mais. Enquanto o Dom Quixote original via gigantes onde só existiam moinhos, o nosso Lula vê conspirações golpistas onde só existe oposição legítima. Vê extremistas onde só tem eleitores cansados. E vê golpes de Estado até na sombra de uma árvore. A diferença é que, no final do livro, Dom Quixote recupera a lucidez. Já o Lula, bom, pelo visto a lucidez nem se dá mais ao trabalho de passar perto. Quem sabe o próximo delírio dele não seja declarar guerra às pás de uma usina eólica. Se bem que, com esse nível de loucura, é melhor não dar ideia. E agora, ministro, o que a gente faz? O golpe não colou, eles não acreditaram. Peraí, deixa eu decidir. Requenta a BIM paralela. Meu Deus, urgente! Saiu o resultado da BIM paralela. Gostou desse vídeo?
Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.